Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai ver um modelo que está bombando muito, tá? Que é o Queen Image Edit. Esse é um modelo diferente do que a gente vê aqui. Normalmente a gente vê modelo de texto, esse é um modelo de imagem, tá? E ele não só consegue criar imagens, como essa versão daqui consegue editar imagens. Então talvez a gente esteja vendo aí o fim do Photoshop. Será? Provavelmente um exagero, mas vamos ver aqui primeiro o que ele diz que ele consegue fazer, depois vamos tentar usar e você tira suas próprias conclusões. Vamos lá para a tela. Eu tô aqui no site do Hugging Face, que é praticamente onde todos os modelos são lançados aí ao mundo. E aqui a gente está vendo a lista de modelos por trending, ou seja, o que está bombando. E quem está aqui em cima, ó, é ele mesmo. Queen Image Edit, versão de edição do Queen Image. Queen, ou como eu gosto de falar, Queen. Igor do Futuro, para fazer um disclaimer rápido aqui, nesse vídeo eu falo Queen, mas o correto realmente é Quen. É o modelo que a gente viu aqui pra caramba no canal, a gente viu o Quen 3, principalmente a versão dele, Quen 3 Coder, né, que é um dos meus modelos favoritos para codificar. Ele tem uma versão pequenininha de 30 bilhões de parâmetros que cabe no meu computador. Eu estou usando aqui um MacBook M1 Max com 32 GB, então ele cabe ali com 30 bilhões de parâmetros, eu gosto muito desse modelo. E esse daqui é o modelo de edição de imagem da mesma família, da família do Quen. Então olha só, primeira coisa que a gente vê aqui é essa imagem de apresentação. Aqui embaixo tem uma imagem parecida com ela, que é mais explícita, diz exatamente o que ele está querendo mostrar aqui. A gente tem esse personagem aqui, e a partir desse personagem, o modelo consegue gerar variações dele. Então ele aqui, ó, desenhando, né? Ele aqui cozinhando, tocando violão, tudo a partir dessa única imagem. Inclusive, um dos destaques desse modelo é que ele consegue fazer muito bem letras, né? Então a gente pode ver que ele reproduz muito bem aqui o design da camisa, né? Com o logo e com a palavra Queen ali. E aqui é um outro exemplo do que esse modelo é capaz de fazer. Por exemplo, pegar uma imagem de uma pessoa de lado e criar o que seria a versão dela de frente. Inclusive, olha só, mantendo um sombreamento. Será que dá para fazer isso mesmo? Parece muito interessante. Vamos ver se a gente consegue testar. Não sei se vai dar para testar isso, mas vamos ver. Aqui embaixo ele faz a mesma coisa com o carro, e aqui nessa outra versão a gente tem o contrário, pegando um personagem, né, no caso aqui um bebê, um cachorro, um leão, um corvo, de frente e criando uma vista ou dele de costas ou dele meio que de lado, assim, 45 graus mais ou menos. Outra funcionalidade seria transformar. Isso daqui a gente tem visto bastante nas redes sociais e não parece, mas tão, meu Deus, mas ele também consegue transformar em estilos de desenho, né, de cartoon, e com o letreiro ali bem definido também. E aqui tem um outro exemplo mostrando a capacidade de edição dele. Então essa placa aqui, ó, ela foi adicionada. E o mais legal é que a gente vê aqui a sombra seguindo o mesmo padrão da sombra dos pinguins, né? Então, basicamente, é um trabalho de Photoshop isso aqui, só que com muito menos trabalho. Tudo que foi necessário, teoricamente, foi esse prompt aqui. Mais um exemplo de edição seria esse aqui, ó, onde ele remove esse cabelo, apesar daqui sendo muito chato. Parece que, olha só, isso daqui é um pedaço do cabelo ainda, né? E aí lá na outra imagem, a gente ainda tem... Não, talvez não. Talvez não seja, não. É, difícil avaliar. Mas bem, então ele removeu o cabelo da imagem. Aqui, nesse exemplo, a parada tá na troca de uma das letras. E aqui eu vou ser chato de novo, porque... E não, olha só. Tá? Na verdade, ele trocou esse N daqui, né? Então pediu aqui para trocar a cor da letra N para azul. Ele trocou, e se a gente der um zoom aqui, ó, aqui tá o N em laranja original e o novo N em azul, e ele mantém a textura, né? Apesar de eu achar que degradou um pouco, a textura tá um pouco menos evidente, ele manteve essa textura aqui, ele só trocou a cor mesmo. E basicamente só dessa parte da imagem. O que é, ó, aqui parece que a textura tá mais forte, né? Mas o que é impressionante. Outro exemplo aqui é a troca do background. Aqui nesse exemplo ele adicionou inclusive a sombra, então ele parece ser bem inteligente nesse quesito, né, de colocar sombra e tal. Aqui é uma troca de roupa. Inclusive eu não sei se esse modelo ele é censurado, né? Quer dizer que se ele não for censurado, dá até para tirar a roupa, que é algo que a gente não vai testar aqui hoje, obviamente. Isso aqui é um canal de família, pelo amor de Deus. Aqui, ó, olha como ele trabalha com letras, né? Isso daqui é muito legal. Imagina, você pega uma imagem dessa aqui, ou você tira uma foto parecida com essa, com o que você tiver ali ao seu alcance, né? Talvez você tenha aí brinquedos de criança, algo do tipo, e você consegue depois modificar, basicamente com um prompt, inclusive traduzindo, etc. Muito legal, cara, ficou perfeito isso daqui. Aqui
ele reproduzindo uma letra cursiva, legal também, aqui mantendo o estilo do papel, mas ajustando a palavra. Aqui, ó, uma das coisas que ele diz conseguir fazer bem é o lance das letras, né, como eu falei. E aqui, se a gente olhar aqui, ó, o que ele tá fazendo é traduzir alguns textos. Traduzir não, substituir, na verdade, alguns textos. Então aqui, ó, ele trocou esse texto aqui por esse daqui, depois ele trocou esse daqui, na verdade, essa daqui é a imagem original, né? Esse daqui por esse daqui, e depois ele trocou o personagem principal, e inclusive esse novo personagem, a gente vê que ele mantém a pose, né? Com o elemento aqui da flor, ele mantém os elementos, mantém a pose, só trocou o personagem mesmo. E aí, como o personagem passou a ser um homem, mudou também a vestimenta. Isso faz parte do prompt, né? Não foi algo que ele fez sozinho, mas é interessante ver. Aqui, mais uma vez, a gente vendo edição de imagem. Eu não sei exatamente o que está acontecendo ali. E a gente viu bastante exemplo ali em chinês, esse é um modelo chinês, foi bastante treinado para chinês, mas ele funciona também com outras línguas. Vamos testar ele um pouco? Eu queria muito testar ele localmente, e dá para você usar ele com o ConfUI, né? Mesmo que você não tenha aí toneladas de memória disponível, de VRAM principalmente. Eu tô rodando no Mac, e aí acaba sendo muito lento. Mesmo usando o ConfUI, mesmo usando versões quantizadas, que já estão disponíveis, inclusive, eu achei que seria muito lento pra gente testar aqui. Eu quero testar com algumas coisinhas. Vamos testar inicialmente aqui, depois a gente pode ir pro próprio site do Qwen. Ele tem um chat, tipo chat GPT lá, a gente pode ir lá também. Mas a primeira coisa que eu quero ver é o seguinte. Eu peguei essa imagem aqui, ó, que é uma imagem preta e branca, né, toda rasgada, e eu vou pedir para ele restaurar essa imagem. Restore this image and apply color. Vamos ver aqui, ó. Eu quero ver também o tempo que ele vai levar para fazer isso, tá? Olha só, ele levou 19 segundos. Ele aplicou a cor, mas ele não restaurou a imagem, né? Então eu vou baixar ela aqui, vamos passar ela, e aí eu vou trocar para Fix this image. Eu excedi meu plano? Claro. Vamos tentar aqui no chat do Qwen. Eu, inclusive, fiz login aqui pra gente aumentar a nossa cota um pouquinho, né? Pra não ter esse problema de novo. Vou clicar aqui, ó, em Image Edit. Ó, vou fazer de novo aqui com a imagem original, mas agora eu vou falar com ele em português. Restaure essa imagem. Deixe ela nova e colorida. Bem, a gente já viu que ele consegue deixar ela colorida. Vamos ver se ele vai conseguir restaurar direitinho. Olha só como é que ficou a imagem. Então tá restaurada, tá nova. Vamos ver se ela parece exatamente igual, né? Então não tem nenhuma modificação, fundo, background com blur. Pessoas parecem exatamente as pessoas da foto. Perfeito. Para o próximo teste eu vou fazer o seguinte, eu vou subir uma imagem minha. É algo que eu normalmente não gosto de fazer, jogar minhas imagens nesses modelos fechados, né? Como o ChatGPT, o próprio Qwen, Kimi, etc. Mesmo que eles sejam modelos abertos, aqui eu estou jogando para a empresa, né, para a Alibaba, diferente de eu estar rodando localmente, por exemplo. Eu gosto mais de rodar localmente esses modelos. Mas bem, como eu não consigo rodar no momento, vamos testar aqui. É essa imagem aqui, tá, que eu tirei aqui no meu escritório, aqui aquela parte de trás ali, e eu tenho uma coleção de teclados, então eu quero que o editor ali de imagem remova todos os teclados das prateleiras. E tem outros elementos aqui que não são teclados, e é exatamente aí que eu quero ver se ele vai brilhar ou não. Quero que ele mantenha o Apple Vision, o joystick aqui. Vamos ver. Falar aqui para ele. Remova todos os teclados das prateleiras. Ele levou mais ou menos 30 segundos, tá, para fazer, um pouquinho menos. E essa imagem, ela era grande, né? Ela tinha 2.8 megabytes e voltou aqui, ó, bem parecida, né? Só que ele removeu o Apple Vision, ele manteve o joystick, manteve aqui esses elementos, ele completou essa luminária aqui que não dava para ver. Aqui ele não mexeu, mas ele removeu o Apple Vision. Mas muito legal. Esse fio aqui ficou voando, ele na verdade passa por trás ali da prateleira. Vamos botar uma foto do lado da outra. E ele inclusive parece que fez um color correction aqui, né? Tô achando até um pouco melhor. Isso daqui ele não soube identificar e ele manteve, só que ele transformou em alguma outra coisa que eu não sei o que que é. Ele manteve essa luz aqui embaixo, que é interessante. Isso daqui são teclas de teclado, né? Que ele deixou aqui. Ele removeu então uma câmera que tem aqui nesse canto, removeu esse teclado certinho, tinha uma roda de carrinho, mas ok, não dava pra ver direito. E pra mim, o erro tá aqui no Apple Vision, que era pra ele ter mantido. Mas, cara, em 30 segundos, muito legal, muito interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos usar agora essa nova imagem e eu vou falar o seguinte, troque a roupa da pessoa para uma fantasia do Homem-Aranha. O que será que vai acontecer? Ainda escrevi tudo errado, né? Devia ser por uma fantasia e eu escrevi fantasio. Vamos ver. Mas aí trocou pelo Homem-Aranha.
tá certo, né? Tecnicamente tá certo. Mantém o rosto descoberto. Aqui vamos ver, ó, eu não tô mandando a imagem novamente, né? Então isso daqui também vai ser um teste interessante. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a referência correta. Não conseguiu, né? Então eu vou pegar essa imagem aqui de novo, eu vou editar, mantenha o rosto descoberto. Continuei com um erro aqui, nem me liguei, mas vamos que vamos. Tá, aí falhou, hein? Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer esse teste. Troque a roupa da pessoa por uma fantasia do Superman, né? Porque aí a cara fica de fora. Quero ver o que ele vai fazer com o boné, no caso, mas vamos ver. Cara, eu pelo menos jamais conseguiria fazer um negócio desse no Photoshop. Então é isso, muito legal. O troço é muito bom. Eu quero fazer mais um teste agora, e aqui a gente tá com a opção de editar uma imagem, né? Eu vou criar um novo chat, e eu vou ver se eu consigo mudar para... Eu quero criar uma imagem. Vamos lá, meu teste aqui agora é em geração de imagem, e na verdade, isso aqui vai ferrar meu vídeo. Porque é o seguinte, o modelo de geração de imagem do Queen é diferente do modelo de edição de imagem. É a mesma coisa, mas são dois modelos diferentes. Então, por exemplo, se você quiser ter os dois fluxos dentro de uma aplicação local, se você quiser rodar localmente esses dois fluxos, você vai usar modelos diferentes. Você vai ter que baixar dois modelos. Pelo menos eu acho que é assim que funciona. Então, estou mudando aqui para geração de imagem, mas a gente ainda está na mesma família, dá para botar aqui no mesmo vídeo. Eu não fiz um vídeo sobre geração de imagem, então tá valendo, né? Vamos ver se ele consegue criar isso aqui. Eu pedi para ele um spreadsheet. Spreadsheet é normalmente aquele grupo de imagens que a gente tem de um personagem quando a gente está fazendo um jogo de videogame, de celular e etc. Então, eu estou pedindo para que o personagem seja um pequeno extraterrestre verde e eu quero que o spreadsheet contenha todas as imagens de animação dele parado, correndo e pulando. É mais ou menos isso aqui, só não tá bom. Mas provavelmente o problema tá no nosso prompt. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar agora. Eu vou recortar ele aqui, ó. Vou criar um novo só com esse daqui. E aí eu vou criar um novo chat. Vou selecionar agora edição de imagem, vou trazer esse meu personagem e aí agora sim eu vou pedir para ele criar a partir dele. Vamos botar só pulando, porque aí vai ser mais fácil da gente identificar se faz sentido ou não. Ó, isso aqui faz mais sentido. Aqui seria ele chegando no chão, né? Então aqui seria ele começando o pulo, talvez. Bem, dá para brincar com isso aqui. Dá para brincar. E com mais prompts, com certeza a gente conseguiria extrair mais coisas, né? Ainda nesse personagem, vamos fazer o seguinte. Carregando ele de novo, eu vou pedir, ó, faça esse personagem virado pra frente, segurando uma placa de madeira escrita You Win. Vamos ver qual que vai ser o resultado disso aqui. Iradíssimo! E olha só, que ele manteve, apesar de eu pedir a placa de madeira, né? Ele manteve o estilo do desenho ali, então tá combinando muito bem. Um estilo não muito bem definido, né? Pelas letras aqui a gente consegue ver. A fonte tá perfeita, tá ótimo, excelente, exatamente isso aqui. Cara, o mundo mudou, hein? E eu acho excelente. A gente, como programador, tem que achar isso excelente porque agora tá mais fácil fazer as coisas, né? Designers também. Um designer, um ilustrador especificamente, conseguiria dar instruções muito melhores do que a minha aqui. Então ele poderia criar ali um rabisco, né? Um rascunho, a partir dali criar uma versão melhorada usando AI. Pô, cara, tá muito legal brincar nesse mundo hoje em dia, né? E tentar criar coisas, criar empreendimentos, criar negócios, apps, jogos, etc. Pro próximo teste eu vou pegar minha placa ali, ó, pera aí. Aqui eu tenho a minha placa do YouTube, né, do canal Programador BR. Tá empoeirada, coitado. E essa aqui é a foto que eu acabei de tirar, então tá escrito aqui, ó, Programador BR. É a placa de 100 mil inscritos. Eu vou pedir para ele trocar de Programador BR pro nome desse canal aqui, que é AI Prog BR. Criei um novo chat aqui, vou selecionar Image Edit, carreguei a imagem da minha placa e eu vou falar, troque o texto Programador BR por AI Prog BR. E aqui acho que ele falhou, hein? Opa, ele trocou YouTube por ProgBR. Não foi o que eu pedi. E ficou meio zoado aqui. Então, nesse teste aqui, apesar de ele estar seguindo mais ou menos a linha aqui, ficou meio esquisito. Não passou nesse teste aqui. Então o Queen conseguiu fazer 90% do que a gente pediu, né? E eu achei que ele fez muito bem as coisas que ele conseguiu fazer. E a questão que fica é, e aí? Photoshop? Vai acabar? Tá ameaçado ou não tá? Você usa Photoshop? Você tem a necessidade de editar imagens? Você precisa para os seus apps, para os seus jogos? Isso daqui pode ser uma ferramenta interessante, não pode? Inclusive, o Queen tem um modelo de vídeos também, que eu tô louco para usar. Eu quero que você deixe aqui nos comentários para que você usaria esse modelo daqui, qual tipo de edição você faria em imagens pessoais, profissionais, para os seus apps, para você mesmo. Deixa aqui nos comentários para eu saber. E me fala também qual outro modelo você quer ver a gente testando aqui, tá? Tem muita coisa, muita novidade chegando, muitos modelos interessantíssimos entrando no mercado agora, muitos open source, o que é muito legal. Então deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!